Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem e que todos estejam ansiosos pela nossa aula, certo? Vamos começar então orando? Senhor, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque temos o privilégio de estudar a tua palavra num país onde ela é livre. Ajuda-nos, Senhor, a enriquecer o nosso coração, o nosso conhecimento com os tesouros da tua palavra e que possamos guardá-la. Ajuda também, Senhor, a compreender as coisas, ó Deus, que muitas vezes nós não compreendemos e que o Espírito Santo esteja nos ensinando a cada dia as tuas palavras, a Bíblia, a palavra de Deus, os tesouros, as promessas e tudo aquilo que possamos absorver, ó Pai, da tua palavra, seja, ó Deus, para enriquecer a nossa caminhada contigo. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. E aí, estão gostando das aulas? Estão dando um like ali para que as pessoas possam também ter a oportunidade de ver. Faça teus comentários. Não esqueça de entrar no grupo do WhatsApp através do link que o Jairo coloca aí para vocês, certo? Eu espero que vocês estejam gostando. Também quero dizer que nós estamos chegando na reta final do Antigo Testamento e que nós possamos aproveitar, né, estes estudos, estas palavras e enriquecer a nossa vida com aquilo que nós estamos fazendo, que é gastar um tempo de qualidade. Eu acredito, né, que todos nós possamos aprender aquilo que Deus falou há tanto tempo, mas que está tão como que eu posso dizer assim, tão moderno, tão atual, né, tão contemporâneo às nossas realidades. E hoje é mais um dia desses, em que nós vamos estudar o livro de Miqueias, o livro de Naum, e ambos têm um contexto, ambos têm uma profecia que se aplica tanto para aquela época como para nós. Vamos lá, então? O livro de Miqueias, né? O título do livro. Miqueias significa quem é igual a Jeová, ali está, né, o tetragrama ali. É uma expressão muito adequada à mensagem do livro, pois mostra o poder de Deus no primeiro capítulo e o seu grande perdão no último. Então, aquilo que nós temos falado no decorrer dos nossos estudos, né? Deus e sua misericórdia, Deus e seu amor, sempre abrindo mais uma oportunidade, e o livro de Miqueias não é diferente disso, certo? Ele termina com a seguinte frase: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade? Então, não há Deus como o Senhor. Amém? O autor do livro, né, de Miqueias é reconhecido na grande maioria, embora alguns comentaristas atribuam as sessões da esperança, que está lá no capítulo 4, versículo 7, né, a uma época posterior, ou seja, depois, né? Mas o livro de Jeremias, lá em 26:18, mostra que Miqueias foi respeitado na sua época, lá em 600 a.C., certo? Aproximadamente, sempre levando em conta, né, os contextos históricos. O conteúdo do livro é compatível com a época e as circunstâncias de Miqueias. Esse profeta, ele era da comunidade rural ocidental de Moraste-Gat, né? Uma cidade localizada nos limites de Judá e Filístia, por isso Moraste-Gat. Gat é uma cidade filisteia, né? Esse local ficava a 320 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, era longe do comércio, longe da capital, então longe também da política, certo? O profeta era evidentemente de origem humilde, e isso é evidenciado através da sua residência, né, do local onde ele mora, mais do que pela sua linhagem. Então, ele fala muito sobre pastoreio, sobre pastor, e isso então sugere que seja uma das atividades que Miqueias exercia. Interessante, porque na profecia de Miqueias nós vamos ver aquele texto que fala: e tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre as nações, certo?
Ele vai profetizar para esse lugar e nós vamos descobrir algumas coisas interessantes sobre pastoreio de novo, certo? Acredita-se que ele tenha sido um dos homens de Ezequias, que foi citado, foram citados no Provérbios 25:1, os quais, junto com Isaías, transcreveram e compilaram os Provérbios de Salomão, principalmente aquela parte do capítulo 25 a 29, certo? Todavia, ele não deve ser confundido com um profeta anterior chamado Micaías, que está lá em 1 Reis 22, versículo 8, tá? Então, Miqueias é meio parecido, pode gerar alguma confusão. Qual que é o cenário histórico do livro? Então, a data em que ele foi escrito foi 730 a.C., e a sua profecia foi durante o reinado dos reis Jotão, Acás e Ezequias. Eles reinaram consecutivamente entre 740 a 697, e a sua parte principal deve ter sido proferida durante o reinado de Acás e Ezequias, antes da queda de Samaria, lá em 722. Nesse caso, o período do livro ele estaria centralizado, né, entre 730 a 720 a.C. Ele era contemporâneo de Isaías, tá? O Miqueias, e ele defrontou-se com um cenário semelhante ao dele. No que se refere à política, à religião da época, o ministério equivalente ao de Isaías, porque ele era na parte rural, e nós estudamos que Isaías ele estava ali na corte, né, que ele era um dos nobres ali. Então, veja, são dois profetas em situações diferentes, proferindo praticamente a mesma profecia, certo? Miqueias se dirigiu ao povo do interior, e nós vamos ver que Belém é um desses lugares, né? Ele é reconhecido como o único profeta cujo ministério foi desempenhado visando tanto Israel como Judá. Normalmente o profeta é levantado ou para as 10 tribos ou para Judá. No caso de Miqueias, ele profetizou os dois lugares. Isaías também profetizou a destruição de Samaria, mas a profecia dele era sobre Judá e Jerusalém, lá em Isaías 1:1. Então, nós vamos ver as semelhanças e os contrastes dentro da profecia dos dois, tá? Para a gente poder entender melhor. Então, eles trabalharam juntos, talvez mais do que qualquer outro par de profetas da escrita e do Antigo Testamento, exceto Ageu e Zacarias, sem contar a diferença de tamanho. Seus livros têm semelhanças e contrastes. Então, assim, Isaías nós vimos que são 66 capítulos, o Miqueias vai ter 7 capítulos. Não quer dizer aquilo que nós sempre falamos, que a sua profecia tem a menor relevância do que a de Isaías. Pelo contrário. É até muito bacana a parte que ele fala sobre o Messias, né? Então, quais são as semelhanças, tá? Profetizaram a invasão pela Síria, e nós sabemos que em 722 os samaritanos, Samaria era a capital das tribos do norte ou de Israel, certo? Então ele já estava ali proferindo o que ia acontecer. Falaram do livramento de Judá, mas também de um cativeiro posterior, e nós vimos que isso aconteceu. Nos nossos estudos, nós vimos que quando Ezequias vem, e sabemos que isso está em Isaías, né? E ele promove um reavivamento espiritual na nação. Então, o cativeiro que seria ali, junto com esse momento aqui, 722, ele é adiado, tá? Porque naquele momento, Isaías, ele promove esse arrependimento entre o povo, e eles restauram, né, o templo, os rituais, né, tudo aquilo que era feito. Com isso, ele adia essa destruição de Jerusalém. Enfatizaram a futilidade de uma religião ritual. Nós vimos isso também em Isaías, né? Quando ele diz assim que a verdadeira religião é ligar as ataduras do enfermo, ajudar os órfãos e as viúvas. E o povo ali, o que eles estavam? Estavam fazendo rituais, mas sem Deus no seu coração.
profetizaram a vinda do Messias. Isaías falou do seu nascimento virginal e Miqueias mostrou o lugar do nascimento, que falou que seria em Belém, né? Uma cidade pequena, uma cidade que vivia do pastoreio, né? Profetizaram o livramento final de Israel, que teria de ser precedido por arrependimento. Então, vocês viram aí, muda o tempo, mas o arrependimento está ali presente e necessário para que haja transformação, para que mude, né, o ambiente e a situação. Então, agora vamos ver as diferenças entre Isaías e Miqueias, tá? Isaías dirigiu-se principalmente à aristocracia urbana de Jerusalém. Miqueias falou ao povo comum na zona rural. Isaías ocupou-se em grande escala com o cenário internacional, as falsas alianças políticas de Judá. Miqueias focalizou o pecado pessoal e social de injustiça que predominavam em Judá. Aquilo que nós falamos, né? Cada um buscando seu próprio interesse e as pessoas sofrendo, né? Os órfãos, as viúvas, que sempre foi uma questão importante, né? Isaías estendeu o julgamento às nações circunvizinhas. Miqueias limitou a condenação a Judá e Israel. Então, enquanto Isaías fala ali, por isso internacional, né? Fala, ele vai ter a profecia contra Tiro, vai ter uma série de profecias no livro de Isaías, alertando, né, sobre a destruição. Miqueias, ele vai focar unicamente ali em Judá e em Israel, concomitantemente, né? Porque ele está falando, então, da nação de Judá e da nação de Israel. Isaías centralizou sua visão messiânica no conceito de servo, lembram do servo humilde, né? Lá de Isaías 53, enfatizando a expiação e a salvação pessoal. Miqueias mostrou que o livramento nacional pelo Messias seria possível pela graça do perdão divino, conforme a promessa que Deus tinha feito a Abraão. Então veja que é bacana que mesmo fazendo uma mesma profecia que tinha a ver com julgamento, arrependimento, com o Messias, com o dia vindouro, os dois eles conseguiram atingir, né, o público, vamos dizer, mundial, ao mesmo tempo que focaram ali no povo de Deus e na necessidade de um retorno, né, de uma busca de perdão. Qual que é o objetivo do livro de Miqueias? O objetivo histórico era enfatizar o peso da ira divina sobre a nação, em virtude do seu pecado de violência e injustiça social, enquanto eles fingiam ser religiosos. E vejam que isso é uma coisa recorrente, né? Nós estamos vendo aqui um livro que foi escrito 720 a.C., mas se nós olharmos hoje, tem muita gente aí pagando promessa, tem gente fazendo votos, tem gente vivendo, às vezes dentro da igreja, mas vivendo uma vida toda errada, cheia de pecado, de injustiça, e estamos aí, estamos vendo o mesmo reflexo, né? O objetivo adicional de Miqueias era lembrar da futura vinda do Messias. Olha isso que bacana, que surgiria de origem humilde para governar com justiça e verdade, conforme a promessa da aliança abraâmica. Então, a profecia de Miqueias, ela é maravilhosa, né? Inclusive, é ela um dos pontos centrais. Nós vamos ver que quando os magos, né, vêm do Oriente, eles citam a profecia de Miqueias, falando a respeito da vinda do Messias. Quais que são as contribuições de Miqueias? No capítulo 1, a aterrorizante descida do Senhor à terra, que ele vai falar, né, sobre o que Deus está vendo e como ele vai agir. Apresenta esse quadro do Senhor para enfatizar a ira divina contra os que praticam a violência e a injustiça, ou seja, Deus não está dormindo, Deus não está neutralizado, ele estava observando tudo e conforme o profeta diz, ele viria, né, com justiça.
profeta do homem pobre, ou seja, lá, nós acabamos de ver Isaías lá na corte, nos ricos, a aristocracia, e nós estamos vendo então que Deus não se esquece dos pobres também, olha lá. Estava ele falando justamente aos interioranos, aqueles que eram da comunidade rural, né, pastores de ovelhas. Tomou para si a causa contra os vorazes líderes da nação, que visavam apenas os seus próprios interesses, lá no capítulo 3, de 1 a 3. O evangelho de justiça social de Miqueias. Então tem justiça social? Tem justiça social. Lá no capítulo 6, do 6 a 8, ele faz um resumo da lei e ele diz: praticar a justiça, amar a bondade, demonstrando-a e andar humildemente com Deus. Veja que esse é o caminho, né? Então a gente muitas vezes olha lei, sacrifício, ritual, mas ali, ó, nós vimos que quando ele traz essa boa notícia e ele faz esse resumo, ele está falando sobre a prática, né? Muito mais do que os rituais, a prática, a devoção, o colocar as verdades de Deus no nosso dia a dia. A quarta contribuição é que ele mostra a depravação de Israel. Olha lá, o texto 7 do 2, ele vai dizer: não há entre os homens um que seja reto. Ou seja, apesar das tentativas de ritualismo, de religiosidade, até mesmo de ser bom, fica difícil para o homem agradar a Deus na questão total, né, de ser um homem perfeito. Isso está na natureza humana e ele então conclui ali dizendo isso: olha, não há entre os homens um que seja reto. Já pensou que situação? Então, a cristologia em Miqueias tem 2 capítulos, tá? Tem no capítulo 4, do 1 a 8, no 5, do 2 a 5. Então, nos 2 textos, eles falam sobre o Messias e a sua vinda. Nos últimos dias ele reinará no Monte Sião com verdade, justiça e paz. Isso é escatológico. Nós estamos falando lá, né, quando Jesus volta para governar. E em 5:2 nós vemos a grande profecia messiânica que fala do nascimento, né? Revela que o Messias nascerá na pequena vila de Belém, lugar de criação de carneiros. Ele é o pastor de Israel. Olha que interessante, que bacana, né? Muito legal. É lindo quando você junta, né? O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Lá em Isaías, depois a gente vê ele falando sobre aonde Jesus vem, né? Então, assim, as 2 profecias são vamos dizer assim, são as mais importantes quando são levadas em conta com relação ao nascimento de Jesus. O esboço do livro de Miqueias, o caráter do Senhor como justo juiz e pastor cuidadoso de Israel. Na primeira parte, a vinda majestosa do Senhor para julgamento, né? Do 1 ao 3, o regente divino do julgamento, razões divinas para o julgamento e os réus do julgamento. Então, ele faz uma separação aqui, né, entre promessa e também sobre juízo, que é muito importante para que haja o arrependimento e a mudança, né? A vinda messiânica do Senhor para julgamento do 4 ao 5, então a grandeza do reino do Messias no capítulo 4, a grandeza da vinda do Messias no capítulo 5, e aí no capítulo 3, principal interesse do Senhor na verdadeira religião, a natureza da verdadeira religião e a necessidade da religião verdadeira. Então, Miqueias ele traz todo o contexto, o julgamento, a vinda do Senhor e o perdão do Senhor, né? Então, esse é o livro de Miqueias. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós estamos falando dos profetas menores e é interessante, né, como Deus ele se revela a esse povo em várias instâncias ali. A gente pode ver em todos os livros nós vimos uma forma de cristologia, uma forma de chamar esse povo para uma mudança de vida, para voltar aos princípios, né? E agora vamos então para o livro de Naum, certo? O livro de Naum, ele é uma profecia diferenciada, tá? Nós vamos ver que Naum quer dizer consolação
E como o nome sugere, o livro de Naum é o único entre os profetas que não tem um julgamento contra Israel, apenas consolo. Olha que bacana. Ele prediz o fim do seu grande inimigo do Oriente. E aí nós vamos descobrir quem é esse inimigo e como que acontece, né, esse fim, certo? O autor, né, Naum foi o único autor desse livro, a opinião generalizada, embora pouco se saiba sobre ele, seu nome é mencionado na Bíblia apenas uma vez no capítulo 1, versículo 1. Tá? A sua cidade natal era Elcos. Este nome aproxima-se de vários outros nomes de cidade. E aí a gente foi buscar alguns nomes que podem ter gerado aí essa tradução, tá? Uma delas pode ter sido o berço do profeta. Então vamos lá. No 1, tem uma cidade chamada Alcus, que poderia vir Elcos, né? Uma tradução, localizada ao norte de Mossul e Nínive, a leste do Tigre, do rio Tigre, né? Mossul é aquela cidade que eu falei semana passada para vocês, aonde hoje, nos dias atuais, ainda as pessoas contam a história de Jonas, tá? Só para vocês terem isso como uma curiosidade, mas que relevante, né? E o 2 é o Causé, uma pequena aldeia da parte norte da Galiléia, identificada por Jerônimo. Jerônimo é um dos como é que é, pais da igreja, tá? Ele é conhecido nos seus escritos e da era patrística. Euquezei, ou Euqueze, é uma pequena cidade no sul da Palestina, tá? Caos, né? Era um deus edomita, tá? Então, pode ter sido que ela foi gerada, foi criada a partir do derivado desse nome. Nós vamos ver que existem outros nomes aí que saem desses termos aí, né? O deus ali tem um nome e a partir do nome dele é criada a cidade em homenagem. Tipo assim, Agosto do César Augusto, ou Júlio César, ou então Cesareia de Filipos, né? A gente vai ver ali que eram dados nomes, a gente vê hoje, né? Por exemplo, uma cidade que é fundada, ela leva o nome do seu fundador, em alguns casos, né? Então, a Septuaginta fala de Naum como Eucosita, tá? Ou seja, é de Elcos, Eucosita, e aí aquela que para nós é mais interessante, né? A cidade de Cafarnaum, na parte norte da Galiléia, significa a cidade de Naum, do árabe Kefri-Nahum, tá? Então, provavelmente, seja essa cidade do nosso profeta aqui. A melhor conjectura é que ele nasceu perto de Cafarnaum, na parte norte da Galiléia, fugiu, emigrou para Elcos, na parte sul de Judá, e depois da queda isso aconteceu depois da queda do norte, nós vimos lá 722, e profetizou para Judá numa época de muita necessidade de consolação em referência aos inimigos assírios. E nós vamos ver então um pouquinho sobre o cenário histórico aí de Naum, né? A data em que foi escrito mais ou menos 710 a.C. aproximadamente. Naum é um dos 6 profetas menores que não tem data no próprio texto, tá? E por esse motivo, a data vai ser determinada através do contexto, em que momento eles estavam vivendo, que inimigo que estava atacando, o que estava acontecendo ali dentro desse contexto para ser datado o livro, tá? Os conservadores apontam uma das duas datas aproximadas. Então, olha lá, 710 durante o reinado de Ezequias ou 650 durante o reinado de Manassés. Para determinar a data em que o livro foi escrito, 4 fatos devem ser considerados. Vamos observar, então. Nínive foi destruída em 612 e este acontecimento foi profetizado por Naum. Peraí, Rosana, mas deixa eu ver. Semana passada eu vi um livro histórico ali eu vi o livro dos profetas menores, em que Jonas ele prega e acontece que essa turma se arrepende e Nínive não é destruída. Agora você está falando de Naum e Nínive foi destruída. E isso nós vamos explicar também, né? A vinda de um conselheiro vil de Nínive para Jerusalém foi predita em versículo 11,
e Rabsaque, em 701, lá em 2 Reis 18, do 19 a 35, parece ser esse conselheiro vil, tá? Vem lá da Síria e faz um estrago, né? A referência à invasão sofrida por Noanon, qual é essa Noanon? Ela é conhecida depois por Tebas, tá bom? Uma cidade também lá do Oriente conhecida, a grande capital do sul do Egito. Devemos atentar para o fato de que a cidade foi conquistada diversas vezes. E isso vai também mudando o contexto por causa da data, tá? Quando a gente fala, por exemplo, que Nínive foi destruída em 612, nós vimos que Jonas profetizou há 200 anos, mais ou menos, antes dessa destruição aqui que foi proferida por Naum. Isso explica porque que num livro Nínive é poupada, no outro ela é destruída. Então, naquela geração, houve arrependimento, houve transformação e por isso Deus não destruiu a cidade. Mas eles voltaram às mesmas práticas, voltaram ao pecado, voltaram à violência e em 612 ela é destruída também, tá? E nós vamos ver isso assim com mais detalhes. Então, lá em 718 a.C., Sargon, o rei da Síria, nós estamos falando aqui da cidade de Noanon, tá? Seguida de conquistas posteriores sobre a poderosa 25ª dinastia etíope. Então, em 18, o Sargon da Síria, ele vem e ganha ali, conquista esse lugar, tá certo? Em 714 a.C., pela Etiópia, que estabeleceu a 25ª, ou seja, vem depois, 4 anos, a Etiópia conquista de novo a cidade, que já era, né, que já era a turma da 25ª dinastia, certo? Em 701, foi conquistada por Senaqueribe, tá? O rei da Síria também. Ou seja, veio lá um da Síria e conquistou lá em 718. 4 anos mais tarde, a Etiópia vem e retoma essa cidade. Em 701, Senaqueribe, da Síria, vai lá e toma de novo a cidade da Etiópia, certo? 671, Esaradom da Síria. Então, quer dizer, olha lá, e 663 por Assurbanipal da Síria. Então, olha, essa cidade, ela passava de mão em mão. Então, vocês repararam? Uma hora um assumia, depois vinha outra guerra, tomava de novo. Com Israel acontece a mesma coisa, certo? Nós vamos ver que depois que as tribos se dividiram também acontece isso, tomam a cidade, daí eles vão lá, retomam a cidade. Davi mesmo ele faz isso em algumas vezes, tá? Em 525 pelo rei persa Cambises, tá? Então o objetivo do livro era ser uma consolação para ajudar. Nesse contexto aqui que nós estamos vendo, são as datas mais ou menos em que aconteceram as invasões ali naquela região. A data 710 é a mais provável dessa profecia do que 650. Por que razões? Vamos ver. Em 710, os assírios representavam uma grande ameaça a Judá, pois se dirigiu para o ocidente mais do que em 650, quando seu poder começou a decair. Então, essa data 710 tem a ver, veja, são 12 anos após a queda de Israel. Tá vendo? Então, assim, lá em 722, Israel é levado ao exílio, acontece uma parte vai embora, vai ser levada para onde seria a Babilônia, né? E aí nós já vamos ver a sequência. E tudo isso é promovido pelo reinado assírio, tá? E aí em 710, então, eles estão em alta, mas 650 já começam a perder as guerras, e quem começa a se levantar é a Babilônia, certo? A profecia de consolação enquadra-se melhor em 710, na época do rei Ezequias. Quase não havia necessidade de consolação em Judá sob a liderança de Manassés. Então, eles já estavam no meio do pecado, afundados na lama da iniquidade, né? O mais iníquo e depravado rei de Judá foi Manassés, cujo reinado trouxe o julgamento e a ruína inevitável. Então, lembra quando nós falamos que lá, quando houve no reinado de Ezequias, quando houve essa questão aqui
de Judá ser poupada, quando nós estamos falando sobre isso, né? Então, é quando Ezequias é um rei, e ele era esse rei, um rei que era temente a Deus, que buscava a Deus, que nós vimos que ele promoveu o reavivamento, então a cidade foi poupada, tá? Agora, na liderança de Manassés, a cidade foi para a ruína, e aí é onde acontece a, a destruição logo na sequência, tá? Acontece a profecia de que o julgamento já estava vindo e pronto. Aí, qual é a história de Nínive? Por que interessa para nós no livro de Naum, né? Nínive foi uma das cidades mais antigas do mundo, fundada por Nimrod. Nós já falamos isso semana passada. Ela foi capital da Assíria depois que Assur, embora a capital mudasse várias vezes para outra localidade, e esse Assur aqui um dos imperadores, né? E então ele muda de lugar. Uma hora é Nínive, daí vai mais para perto, depois volta, né? A Síria teve esse nome em homenagem ao seu principal deus, Azur, aí que nós falamos, Assur, divindade da guerra. A Síria separou-se da Babilônia antes de 1500 a.C., mas conheceu apenas esporádicos períodos de grandeza. Então, vamos ver esses períodos de grandeza e como que foi, né? Sob o governo de Assur-Ubalite, primeiro, 1363 a 1328, Tukulti-Ninurta, lá em 1243, 1207. Esse aqui, ó, famoso, e que nós vamos começar a falar muito dele. Tiglat-Pileser, eu já mencionei em alguns livros, primeiro, 1112 a 1074. Haddad-Nirari, nós vimos também semana passada, 909 a 889. Salmanazar III, 858 a 824, e Haddad-Nirari III, 809 a 702. Então, esses aqui são os principais períodos de grandeza, né? Quando esses reis reinaram, eles conseguiram elevar a Síria, mas a Síria, em sua maior história, né? Ela sempre não conseguiu ser tão grande quanto gostaria. O segundo império assírio, ó, ele tem muita relação com a história da Bíblia. E aí a gente vai ver, ó, Tiglat-Pileser III, 745 a 724 a.C., invadiu a Síria e Israel. A Síria é uma, tá, gente? Síria é outra, tá? É bom a gente mencionar isso. E Israel do Norte, ou seja, as tribos do Norte em 734. O Salmanazar V em 727 e 722 sitiou Samaria. Isso aqui é aquele fato tremendo, né? A situação da cidade, a miséria, a assolação, a tristeza, a condição foi feia, tá? Levou cativo Oséias. Esse Oséias não é o profeta Oséias, esse aqui é um dos reis, tá? Que estava na época. Sargon III, 721 a 705, destruiu a Samaria, subjugou a Babilônia. Então, aqui, ó, 722, nós vimos que é a queda de Israel, tá? Das tribos do norte. E 705 destruiu Samaria, que Samaria era a capital das tribos do norte, né? Subjugou a Babilônia. Olha, aqui a Síria ainda governa a Babilônia, vocês estão vendo? Por isso eles pegaram todos os cativos aqui que eles levaram da Samaria, e aí acontece uma confusão afinal. Quem foi que exilou as tribos do norte? Foi a Síria. Eles pegaram os cativos, levaram para onde seria a Babilônia, e lá eles trouxeram outros, misturaram, foi uma grande miscigenação, aonde então, olha aí, ó, porque o judeu ele não se mistura, entenderam? Agora, os da Samaria eram considerados miscigenados, e por isso eles não podiam mais. Aqui começa a rixa que a gente vê lá entre os judeus e os samaritanos, tá bom? É aqui que começa. Aí subjugou a Babilônia, Senaqueribe vem, 704, 681, conquistou a Palestina, destruiu a Babilônia, olha, isso antes, né, do Império Babilônico se levantar. Esaradom, em 681, 669, conquistou o Egito, e Assurbanipal, 669, 626, olha lá,
tomou a Babilônia do seu irmão Samassu-Mukin, desculpa aí que é muito comprido, né? Samassu-Mukin, em 648, levou Manassés cativo, tá? E para a Babilônia e fundou a maior biblioteca dos tempos antigos. Então, esse daqui são aqueles que vivenciaram os tempos que a gente fala dos profetas do Antigo Testamento, né? O Império Assírio começou a desintegrar em 626, Nínive foi destruída em 612, seu exército foi finalmente aniquilado em Carquemes em 605. Então, a Síria agora está em... E é sobre isso que o Naum está falando, sobre a destruição do maior inimigo de Israel. A destruição de Nínive foi tão completa que a cidade tornou-se quase uma lenda durante 2 milênios, até ela ser descoberta apenas, olha lá, em 1842 por Layard e Botta, e Alexandre passou por ela em 331 a.C., sem ver sinais de sua existência. Nada restou da cidade e do seu poderio. Ou seja, o Alexandre o Grande, passou por lá e nem viu que ela existia, de tão destruída que foi. A Síria e a soberba Nínive era conhecida pelo seu poderio militar e sua crueldade. Nós vamos ver assim, furavam os olhos, empalavam os inimigos, cortavam suas cabeças e penduravam como troféus, tá? Então era nesse nível a crueldade. A maioria dos seus deuses eram considerados dominadores sobre a guerra. Seus habitantes gostavam da caça e da guerra, grande parte da sua arte, cultura e ciência era copiada da Babilônia, perante quem eles se sentiam inferiores, e foram mesmo, porque eles acabaram sendo absorvidos, né? O único grande estudioso assírio foi seu último rei, Assurbanipal, que construiu em Nínive uma grande biblioteca. Não confunda, essa não é a biblioteca de Alexandria e nem o lugar onde aconteceu a Septuaginta, tá bom? Mas ele construiu uma grande biblioteca de 20 mil volumes. Essa nação violenta e implacável foi o instrumento usado por Deus para destruir o reino de Israel, devido à sua idolatria e violência, ó. Finalmente, os israelitas infiéis foram levados para a Babilônia e essa mandou para as terras de Israel mestiços babilônios. Então, aqui nós percebemos o que aconteceu. Enquanto a Síria estava no auge, né, ela pega, toma Israel, leva eles exilados para a Babilônia, onde eles já tinham conquistado essa parte, e aí ela pega os mestiços de lá, né, leva para dentro de Israel. E aí nós vemos então que as tribos elas ficam miscigenadas. E aí então só os judeus continuam puros, tá? E isso vai ser, né, a questão depois que nós vamos ver futuramente ali, que nós vemos então Jesus encontrando a samaritana, vamos ver a parábola do bom samaritano, tá? Olha lá, cenário político de Judá. Em 710, Judá sobreviveu à invasão da Síria por Sargon em virtude do reavivamento de Ezequias. Mas a Síria continuava na sua conquista para o Ocidente, enquanto a Babilônia exercia o controle no Oriente. Diante do ameaçador deslocamento da Síria para o lado ocidental, Ezequias sentiu-se tentado a reforçar as suas defesas com o auxílio do Egito e da Babilônia. Lá em 2 Reis 18, 21, 10, 12, né, nós vamos ver. O Império Assírio estava naquela época no auge do seu poder e ameaçava engolir Judá e todo o Oriente Médio na sua investida para o Ocidente. Então, eles estavam em alta. Era uma época de grandes reformas no cenário político mundial e Judá precisava da consolação divina referente à horda violenta de Nínive, a antiga cidadela da ferocidade. Ou seja, eles estavam com muito medo, né? O cenário religioso, tá? Israel tornara-se mais e mais empedernido. Vejam lá que isso daqui é o mesmo contexto de Jonas, tá? Moralmente degradado e egoísta, alcançaram o seu período áureo. Então, eles estavam achando que nada, né? Por um lado, tem Ezequias com medo, pelo outro, esse povo achando que, não, Deus não vai deixar acontecer isso, né? A nação estava inconsciente de que Deus lhe tinha concedido essa misericórdia para que eles fossem arrependidos. Então, aqui que nós estamos vendo qual era o contexto religioso, né?
inconsciente, empedernido, negligente, indiferente e o mundo caindo sobre a cabeça, né? O principal objetivo de Naum foi consolar Judá com referência ao seu inimigo, a Síria. No seu recado, Naum revelou o plano divino para destruir e devastar Nínive completamente. Essa mensagem foi entregue ao povo de Judá a fim de lembrá-los da soberania de Deus sobre todas as nações e que ele não toleraria por muito tempo aqueles que governam com violência, com pilhagem, desrespeitando a justiça, certo? Agora olha lá, vamos ver as contribuições do livro. O caráter retribuidor de Deus, no 1, do 2 a 6. Livro do julgamento não aliviado. A grande cidade rainha destruída. Esse é um livro em que Jonas gostaria de ter escrito. Vocês lembram disso? Jonas ficou muito frustrado, porque quando ele levou a profecia, Nínive se converteu e eles não foram destruídos. Mas aí, se o Jonas pudesse ver, aí ele saberia, né, que isso aconteceu depois. Então, por isso eu citei aqui, ó. Esse é o livro que Jonas gostaria de ter escrito. Então, a demonstração internacional de Naum a todas as nações, a Cristologia em Naum, proclamação das boas novas com referência indireta a Cristo e seu evangelho, evangelho de paz, de verdade e de justiça, certo? O esboço do livro de Naum, o grande julgamento divino sobre Nínive, a violenta rainha do Oriente. Então, ó, declarado o divino julgamento de Nínive no capítulo 1, a apresentação do juiz divino, a apresentação do julgamento divino. Aí, descrito o divino julgamento de Nínive no capítulo 2, como é que ia acontecer, né? Descrito o cerco, descrita a queda e descrita a pilhagem de Nínive, demolido o covil dos leões de Nínive. E, no número 3, o merecido, o divino julgamento de Nínive. Então, sua história de carnificina impiedosa, sua história de prostituição e feitiçaria, sua falha em não aprender com Noamon, que foi Tebas, né, que nós mencionamos, e sua sentença de desolação perpétua. Bom, pessoal, esse foi o livro de Naum. Hoje nós estudamos um livro lindo, né, Miqueias, que fala sobre a vinda de Jesus, depois do seu reinado no futuro, né, no dia do Senhor. Depois nós vimos também os inimigos de Deus sendo destruídos. E então nós começamos a olhar para tudo isso e ver que nós não estamos sozinhos. Amém? Jesus veio e apesar de tudo que a igreja, tudo que o seu povo possa passar, nós podemos ver que existe arrependimento, que existe justiça. Então, se você está desesperançado, se você no seu coração pensa, Senhor, a impiedade está crescendo, onde nós vamos parar? O que vai ser da próxima geração? Lembre-se que Deus é o pastor de Israel e que Jesus, ele já venceu, né, Satanás. Então, Satanás está por aí rugindo, bramando, como se fosse um leão, mas ele não tem poder para destruir o povo de Deus. Vamos confiar, vamos ser
fiel, né? Apesar da nossa humanidade, apesar da nossa, muitas vezes, falha. E é isso que eu quero continuar estimulando você. Quando a gente olha para o Antigo Testamento e vê tudo que esse povo passou, Israel, Judá, né? Nós vamos olhar para o quadro de hoje e ver que Deus está com ele ainda atuando e abençoando, dando a eles coisas incríveis. Eles retomaram sua nação, estão aí de guerra, né? Qualquer semelhança com o Antigo Testamento não é mera coincidência, mas Deus está com eles e eles permanecem aí. É isso que eu chamo você, a ser o Israel de Deus, né? A permanecer firme, a entender que é Ele o dono da guerra e é Ele quem dá a vitória. Ele já venceu na cruz, né? Todas as hostes infernais estão condenadas porque Jesus já venceu. E nós somos mais do que vencedores. Até a nossa próxima aula. Um bom domingo para você. Deus abençoe. Um beijo. Cliquem lá no like e comentem, tá? Um abraço.